Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Vamos falar sobre a impopularidade do presidente eleito pelo TSE, Inácio. O pudim de pinga teve seus piores índices de satisfação durante esse desgoverno. O Datafolha, em pesquisa feita de 10 a 11 de fevereiro de 2025, mostrou que 41% da população acha o desgoverno do Molusco ruim ou péssimo, 32% regular e 24% que esses aqui têm problema mental, ótimo ou bom. Mas não vamos nos importar somente com este número aqui. 41% é um nível Dilma, né, de impeachment. Estamos chegando perto do nível Dilma, onde a temperatura faz com que o seu bolo asse para o impeachment. A opinião sobre o presidente Lula se candidatar à reeleição é uma pesquisa estimulada, é uma pergunta que é feita. O que você acha do presidente se candidatar a uma reeleição? Então, de 58% a 62% dizem que não deveria, e de 39% a 35% diz que deveria se candidatar a uma reeleição, e não sabe, não respondeu, foi 3%. Né? Então, 62% da população diz que o pudim de pinga não deve se candidatar a uma reeleição. E o motivo para o presidente Lula não se candidatar à reeleição, eles fizeram a pergunta, né? Por qual motivo ele não deve se candidatar? Lembrando que essa é uma pesquisa espontânea. Então, os caras falaram, não está fazendo um bom trabalho, 36%. E olha só, estas respostas aqui são espontâneas, né? Porque é corrupto, ladrão e desonesto, 20%. Não, isso aqui não foi perguntado. Ele não deve se candidatar porque ele é corrupto? Não. A população respondeu espontaneamente porque ele é corrupto, ladrão e desonesto, né? Então aqui, 62% falaram que ele não deveria porque não está fazendo um bom trabalho e porque ele é corrupto, ladrão e desonesto. Aí vem já vai baixando, né? Pela idade, já está com uma idade mais avançada, já teve sua chance, porque ele já foi presidente 3 vezes, e eu acho isso um absurdo. O cara se reeleger várias e várias vezes, tinha que ser igual nos Estados Unidos, que só permite uma reeleição, depois o cara não pode mais se candidatar de jeito nenhum, acabou a chance dele. Então ele pode governar por 4 anos, com uma reeleição para mais 4 anos, aí ele ficaria 8, depois ele não deve ser candidato mais. É assim nos Estados Unidos. Eu acho que deveria ser assim aqui no Brasil também, porque para impedir de um ladrão desonesto e corrupto ser eleito várias vezes. Isso acontece porque nós vivemos num país com a população que tem um QI análogo a chimpanzés, que vota em presidiário, vota em condenado, vota em ladrão, vota em corrupto e está sempre repetindo o mesmo ciclo, né? E o pior de tudo é que as leis aqui desse país permitem que um bandido seja eleito e reeleito. Bom, aqui o resto diz que ele já teve a sua chance, porque ele já foi presidente 3 vezes, não pode confiar nele, não gosto dele, não simpatizo com ele, enfim. Mas o principal motivo está aqui. Não está fazendo um bom trabalho e porque a população diz que ele é corrupto, ladrão e desonesto. Vamos ver aqui o que o G1 fala sobre essa pesquisa Datafolha. A notícia é: a aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os mandatos, tá? A queda de 11 pontos em 2 meses é inédita. A reprovação à gestão vai de 34 para 41, aponta a pesquisa Datafolha, que acabou de sair. O Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades na segunda e na terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, portanto, uma situação muito ruim da presidência, do presidente em termos de aprovação, algo pelo qual ele nunca passou desde Lula 1 e Lula 2, uma aprovação tão baixa, Otávio, e sem sinal ainda da atuação do Sidônio, que chegou para tentar reverter isso. É claro que demora, né? Então, a popularidade desaba, né?
né? Nem cai, ela desaba, e a gente estava passando assim, o governo Lula, pequenas oscilações, né? Às vezes dentro da margem de erro, mas fora da margem de erro, e o que deve acender o sinal de alerta no Palácio é que nos 2 primeiros anos são, como o Lula cansa de dizer, de colheita, e você começa de colheita não, de semeadura, você, né? E a colheita acontece nesses últimos 2 anos, ou seja, em tese, pela ótica do petismo, a popularidade deveria estar tendo um viés de alta, e não é isso que acontece, Júlia. E eu acredito que a explicação vá muito além da história do Pix, né? Geralmente a queda de popularidade aí é quem a gente pode discutir. Muitas vezes a gente aponta uma causa só, quando na verdade é multifatores. Nunca é uma causa só. Lógico, o Pix é importante, mas eu estou falando disso já há tempo, uma estratégia da oposição em desconstruir a imagem de que o Lula é o pai dos pobres, né? É a primeira vez que a oposição trava essa luta. O PSDB nunca fez isso, nem o próprio Bolsonaro fez isso. É a primeira vez, batiam na tecla da corrupção, do Lula ladrão. Mas o Lula, que está traindo os pobres, é a primeira vez que isso acontece. Então, acho que esse pode ser o cenário para explicar, possivelmente, essa queda na popularidade. Júlia. Pessoal, e é exatamente isso que a gente percebe, que o governo está descontrolado, o Lula é um cachorro sem corrente, né? Ele fica por aí, sai por aí pelo governo latindo, e ele perdeu completamente o respeito. Tanto é que quando a gente bate o pé no chão e fala sai, o cachorro vai embora, né? E o Lula tá exatamente desse jeito. E as notícias ainda dizem que após a queda da popularidade, o Centrão vai pressionar por reforma ministerial, olha aí. Lideranças do Centrão descartam por hora um rompimento com o governo Lula. Por hora, isso quer dizer que o Centrão já está pensando em romper com o Lula. A hora que o Centrão romper com o governo, acontece o efeito Dilma. Aí sim o negócio desaba para o impeachment, né? Então as pressões vão se intensificar por uma reforma ministerial grande. O movimento ganhou força após a pesquisa Datafolha divulgar que a aprovação do presidente eleito pelo TSE caiu de 35% para 24% em apenas 2 meses. Todo mundo já sabia que ia acontecer, porque colocar um descondenado bandido na presidência é só isso mesmo que a gente podia esperar. A insatisfação dentro da base aliada não é nova, como eu já falei, mas a crise de popularidade elevou o tom das cobranças. O receio entre parlamentares é que a demora de trocas reduz o interesse de aliados em assumir ministérios, o que enfraqueceria o governo no Congresso. Isso nada mais do que uma chantagem para apoio. Se você me apoiar, eu te dou um ministério. E é isso que o Centrão está pedindo, né? Então eles querem que a reforma aconteça antes do carnaval, evitando que o Lula inicie o ano legislativo com um clima de mal-estar na base. Além disso, apontam que o presidente precisa fazer mudanças mais amplas do que as cogitadas até agora para sinalizar uma recomposição política e fortalecer a articulação do governo. Isso não vai acontecer. O Lula já está acabado, desgastado, ele é um presidente analógico, ele já não tem mais controle sobre o governo, aliás, ele já não tinha, porque ele já entrou de uma maneira fraca, e a principal cobrança é sobre o núcleo político do Planalto, onde estão as principais pastas, a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência, a Secretaria de Relações Institucionais, que são ocupadas por Rui Costa, Márcio Macedo e Alexandre Padilha. Então, o Centrão quer a recomposição desses 3 sujeitos aqui, Rui Costa, Márcio Macedo e Alexandre Padilha. Diante da resistência de Lula em substituir, o Lula não quer, né? Ele não quer cortar gasto, ele não quer substituir os ministérios, então ele está cogitando remanejar o Padilha para o Ministério da Saúde, no lugar da Nízia Trindade, que não é médica, né? É socióloga, que já está uma tragédia na saúde,
que é alvo de críticas. Com isso, o cargo de ministro das Relações Institucionais poderia ser ocupado por um nome mais alinhado ao Congresso, como Isnaldo Bulhões, do Alagoas, né? Aliado do presidente, amigão do Arthur Lira. E outras pastas sobre pressão inclui desenvolvimento social, desenvolvimento agrário, educação. Bom, enfim, acontece que o pessoal realmente quer cargos para fazer o governo andar. E esse cara aqui não está mais conseguindo. Está marcado para dia 16/3, cai num domingo, uma manifestação para o impeachment do Lula. Eu acho a manifestação para o impeachment do Lula muito louvável, eu acho muito bacana. Mas o Lula hoje, infelizmente, não é o grande problema do governo. O nosso grande problema hoje é o STF. É o STF, que é uma facção associada ao PT, que substituiu simplesmente o Senado e o Congresso Nacional, que perderam força. Aliás, eles não perderam força, eles já não têm mais força nenhuma. O STF está legislando e o PT governando através do STF. Então a gente forma aquele ciclo infinito, né, de PT e STF mandando no povo sem que eles tenham tido um voto sequer, né? Estou dizendo do STF, incluindo o cabeça de ovo, que é o Alexandre de Moraes, que é o principal alvo aí das nossas insatisfações, junto com os outros 10 ministros, porque não é só o Alexandre de Moraes, são mais 10 ministros que fiscalizam as ações do Alexandre de Moraes e eles também não fazem absolutamente nada. Então, mais do que pedir o impeachment do Lula, eu acho que a gente deveria pedir a cassação da chapa Lula-Alckmin. Porque se você tiver, acho bacana, se você tiver o impeachment do Lula, quem vai assumir é o Alckmin. E eu acho que não vai mudar muita coisa, porque magicamente o STF vai começar a fazer as vontades do Alckmin. Porque o Alckmin, ele, como um bom canalha, ele está enraizado na facção e eu acho que não vai mudar muita coisa. O que tem que ser feito é pedir realmente a extinção da chapa Lula-Alckmin, que anularia essas eleições. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceria nesse caso. O que acontece se a gente pedir a cassação da chapa presidencial? Acontece que o presidente e o vice-presidente são afastados, então a gente já mataria 2 numa paulada só, né? Lula e Alckmin já estariam fora. Então, se isso ocorresse na primeira metade do mandato, o presidente da Câmara assumiria a presidência até convocação de novas eleições diretas em 90 dias. Mas nós já estamos na segunda metade do mandato. Então, o presidente da Câmara assume a presidência do Brasil e a presidência convoca eleições indiretas. O que são eleições indiretas? Eleições indiretas são aquelas eleições feitas através da Câmara dos Deputados. Então, a eleição indireta é feita através do Congresso Nacional. Então, o Congresso seria o responsável por eleger um novo presidente, o que realmente retiraria a raiz do nosso problema. Eu acho que afetaria mais o núcleo do desgoverno do que se a gente tirasse simplesmente o Lula. Mas, se não for possível a cassação da chapa, nós vamos realmente apoiar o impeachment do presidente eleito pelo TSE, Inácio, que será dia 16/3, eu acredito que será na parte da tarde, no domingo, como de costume, como em todas as nossas manifestações. Então eu peço encarecidamente a você que engrosse o caldo, que apareça na Avenida Paulista, em frente ao vão livre do MASP, onde costumeiramente são feitas as nossas manifestações. Fora Lula, cassação da chapa Lula-Alckmin. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, porque fortalece muito o trabalho da gente. E compartilhe esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Daqui a pouco a gente volta. Até já!